Vale a pena a gente olhar para as sugestões de intervenção em autoestima do Brandon, tá? Brandon vai dizer que primeira coisa que a gente precisa investir em termos de aumentar a nossa autoestima. Primeira dica é investir em viver mais consciente, ou seja, viver mais no presente. Então vejam como, de novo, que nem lá no nosso chá de autocuidado, vocês vejam que, de novo, mindfulness vai ser uma coisa para a gente investir. E por que ele diz que isso é tão importante? Porque quando nós nos criticamos muito, quando nós nos avaliamos muito negativamente, nós tendemos ou a estar no passado ou a estar no futuro. Então, a gente tende a ficar focando naquilo que não deu certo no nosso passado ou naquilo que a gente acredita que a gente não vai conseguir superar no nosso futuro. E aí, então, a primeira coisa que a gente precisa investir é em viver mais no aqui e agora, viver mais consciente. E aí, isso significa dizer que a gente precisa investir em autoconhecimento. Ninguém tem como gostar de si mesmo se não se conhece. Então, quem sou eu? Quem sou eu na ordem do dia? Quais são as minhas características? Quais são as coisas que eu faço bem? Quais são as coisas que eu faço mais ou menos? E quais são as coisas que eu definitivamente não faço bem? E quais dessas coisas valeriam que eu prestasse mais atenção? E quais delas eu poderia praticar a autoaceitação de dizer, ok, a gente não precisa ser bom em tudo. Então, a primeira coisa é viver consciente. A segunda é a mesma do Jacob, que é a primeira do Jacob, ou seja, a autoaceitação. Então, se eu me conheço, no momento em que eu tenho uma noção de quem sou eu, na ordem do dia, né? Quais são as coisas minhas que incomodam as outras pessoas, por exemplo? Quais são os meus pequenos deslizes ou os grandes? Quais são as coisas que eu tenho dificuldade de superar? E aí, praticar, aceitar essas características como fazendo parte de nós, fazendo parte do que a gente é. Nem melhor, nem pior. Até para poder, a partir disso, ir para a terceira dica do Brandon, que é autorresponsabilidade. Então, aceitação, autoaceitação sem autorresponsabilidade, segundo Brandon, é uma tentativa de passar a mão na nossa própria cabeça. Não é, de fato, um desenvolvimento de autoestima. Por quê? Porque se eu passo a mão na minha cabeça, então eu digo assim, então, essa é a minha característica, você vai ter que aceitar. Às vezes, algumas dessas características machucam as pessoas na nossa volta. E outras, talvez, são absolutamente só manifestação das nossas características humanas. Então, a autorresponsabilidade, ela vem para a gente avaliar o efeito das nossas características nas outras pessoas. Qual é o efeito? E até que ponto esse efeito é um efeito nocivo, é um efeito neutro, é um efeito positivo? E até que ponto eu vou conseguir lidar com os desdobramentos desses efeitos? Então, esse é um ponto bem importante. Eu achei tão interessante, eu fiquei tão empolgada quando eu li as coisas do Brandon, sabe? Porque dá tanto pano para manga da gente pensar sobre isso. Quarta dica do Brandon: autoassertividade. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido falar autoassertividade. Eu já tinha ouvido falar de assertividade. Aí eu fui atrás. Que é que o Brandon quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso é que nós não temos que ser assertivos com as outras pessoas? Pois é, a gente também precisa ser assertivo com a gente. Ou seja, ser autêntico conosco mesmos.
Mas cuidado, porque algumas pessoas praticam hostilidade, agressividade e dão o nome de autenticidade para essas características. Autenticidade, segundo Brandon, quer dizer que eu sou fiel e leal às coisas que eu acredito. Então vejam que lá na minha viver consciente, eu prestei atenção inclusive nos meus valores, inclusive nas coisas que são importantes para mim. Então, quando eu sou autoassertivo, eu não tento me enganar. Eu não tento mentir para mim mesmo. Eu me lembro que teve um chá que uma pessoa até sugeriu da gente falar sobre os autoenganos, né? Então, o Brandon seria um ótimo autor para a gente visitar nesse sentido. Que muitas vezes nós também não cuidamos de nós porque nós mentimos para nós mesmos. Nós nos enganamos. Nós não somos autoassertivos. E isso significa dizer que a gente não está sendo autêntico. Não está sendo autêntico no sentido de ser realmente leal, fiel, não ser fake, é o que eu diria. E isso é muito interessante, porque eu fiquei pensando num desdobramento da gente não ser fake, e é o fato de que nem todo mundo vai gostar da gente. Olha que loucura. E que então a gente vai ter que viver com isso, né? E lembram lá das dicas do Jacob? Por exemplo, quando ele diz da nossa rede de apoio social? Até que ponto a nossa rede de apoio social que a gente construiu está preparada para a nossa autoassertividade? Quinta dica do Brandon. Viver com um propósito e focar mais nele. Isso dá pano para manga. Quantas vezes você já se perguntou qual é o propósito ou quais são os propósitos? Quais são as coisas que fazem o teu coração bater mais forte? Que fazem te sentir energizado para fazer as coisas, que te dão vontade de fazer, de ajudar ou de ir em frente, ir adiante? É fundamental. É fundamental descobrir essas coisas. Qual é ou quais são os teus propósitos? E se esses propósitos, né? Esses propósitos, vejam como tudo está concatenado. Porque no momento em que tu é autoassertivo, ou seja, autêntico, vive, né, com autenticidade, tu pratica a autoaceitação, tu pratica a autorresponsabilidade. No momento em que tu pratica essas coisas e trabalha na direção do teu propósito, tu vai alcançar naturalmente a sétima dica do Brandon. Vocês querem saber qual é? Eu simplesmente apaixonei. Integridade pessoal. Ou seja, ser fiel à nossa própria essência. Ser fiel a o que a gente é. Com tudo o que isso quer dizer. Como diz o poeta, né? Ser e conviver com a dor e a delícia de ser o que é. E aí vocês podem dizer, mas isso não gera uma posição autocomiserativa, de passar a mão na minha cabeça e de me colocar num ponto como se, então eu sou assim, né? Eu sou rebelde porque o mundo quis assim, ou então síndrome de Gabriela, né? Vai ser sempre assim, eu nasci assim, eu cresci assim e você sempre assim. Brandon vai dizer que não. Ele vai dizer que no momento em que tu começa a trabalhar essa escadinha na tua vida, a partir de te analisar e de te avaliar e de revisitar esses valores, revisitar essas características, praticar essa autoaceitação, se responsabilizar pela interação com os outros, no sentido do quê? De que algumas dessas características são minhas e às vezes elas podem machucar alguém e eu não estou querendo machucar as pessoas, mas às vezes isso pode acontecer. Então é muito interessante essa ideia de integridade pessoal. Por exemplo, reavaliar algumas coisas talvez que as pessoas te dizem sobre ti. Será que o que elas estão dizendo está dizendo sobre ti ou está dizendo sobre elas?
Será que é a opinião delas só? Ou será que elas têm evidências para dizer aquilo que elas estão dizendo sobre ti, por exemplo? E o que tu está dizendo sobre ti? Qual é a visão que tu tá tendo? Até que ponto tu tá tendo uma visão distorcida também? Até que ponto talvez as coisas não estão tão integradas? Até que ponto talvez tu não tá aceitando essas tuas características? Porque, inclusive, se tu quiser chegar no ponto 3 da autorresponsabilidade e eleger que algumas delas merecem trabalho e que tu pretende investir no trabalho necessário para mudar algumas dessas coisas, inclusive para isso é fundamental que tu conheça, né, as tuas características e aceite elas, porque se tu aceita, então tu pode começar a pensar em o que eu vou fazer com isso. E aí é muito interessante, porque quando a gente entra mais a fundo nos textos dele, a gente vai ver que ele vai falar que integridade pessoal tem a ver com valores, crenças e ações. Coerência. Coerência entre o que a gente prega e o que a gente faz. Entre o que a gente diz para as pessoas fazerem e o que a gente faz. Vejam que parece que nós estamos falando de várias outras coisas, gente, e na verdade nós estamos falando das dicas para intervir na nossa autoestima. Porque ele vai dizer que autoestima é uma prática diária. Pensa, quer dizer, gostar de mim mesmo é uma prática diária. Porque demanda que eu repita, que eu tenha rotinas para essas 6 coisas que ele fala aqui, que eu me dedique e que eu tome consciência, e que cada vez que eu tome consciência, eu novamente trabalhe com autoaceitação, eu pense na autorresponsabilidade, eu pense na autoassertividade. Por exemplo, quantas vezes nos dói tão profundamente quando algumas verdades se apresentam para a gente? Por quê? Porque ainda está muito difícil da autoaceitação, né? Ainda está muito difícil da autorresponsabilidade. Ainda está muito difícil da autoassertividade. E aí, querer ir direto para o viver com um propósito, é muito fácil de eu me desviar do propósito, considerando que os passos anteriores eu não estou investindo neles suficientemente.